Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre versionadores de código, essencialmente sobre Git e GitHub. Eu vou dividir a apresentação em duas partes, uma parte um pouco mais teórica, mas eu prometo que ninguém vai dormir, vai ser muito breve, e em seguida a gente segue para a parte prática. Caso vocês queiram participar, é o que eu sugiro fortemente, vocês vão poder criar uma conta no GitHub e poder fazer o processo, poder fazer o que eu vou fazer facilmente. Enfim, fica a critério de vocês. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Quando vocês estiverem a ver, por favor, me avisem. Ok, já estão a ver? Sim. Ok, então vamos lá. Bom, vamos falar essencialmente sobre Git e GitHub, mas a primeira coisa que é muito importante a gente entender é por que utilizar um versionador de código e o que é um versionador de código. Essencialmente, é uma ferramenta que a gente vai utilizar no nosso dia a dia para que a gente possa gerir, essencialmente a mudança. A gente trabalha com código, seja ele, enfim, diversas linguagens que existem, Java, C, C++, e não somente código. Enfim, podemos ter binários. Um exemplo, a gente pode ter, por exemplo, documentos Word, Excel, PowerPoint, enfim. O versionador de código ele vai gerir a mudança no nosso repositório de código. Então, o porquê a gente vai utilizar um repositório de código? Por que a gente vai usar um versionador de código? Porque as coisas mudam e a gente esquece o que a gente acaba fazendo. Pelo menos eu cito o meu exemplo, durante a minha graduação, quando eu fui fazer meu projeto final, eu não usava nenhum versionador de código, então eu criei a versão 1 do meu projeto. Quando eu achei que estava um pouco melhor, eu criei a versão 2, 3, 4, 5, versão final, 5 final, enfim, ficou uma bagunça. Então, o versionador de código é uma ferramenta que vai auxiliar a gente no nosso dia a dia para versionar não somente código, mas ele também pode versionar mudança. O importante é que a gente tenha isso em mente. Ele vai trabalhar com mudanças e ele vai gerir muito bem a mudança. E aqui, quando nós começamos a trabalhar em conjunto, que enfim, ninguém é uma ilha, então nós trabalhamos em grupo, nós trabalhamos em conjunto, é muito importante que alguma ferramenta possa gerir essas mudanças para a gente, principalmente os conflitos que podem vir a ocorrer. Uma parte de um texto que uma pessoa chegou a alterar, uma parte do código que outra pessoa chegou a alterar, é muito importante que nós tenhamos visibilidade dessa mudança. Talvez, se pode vir a ocorrer, se duas pessoas simultaneamente estiverem alterando a mesma parte de um texto, a mesma parte de um código, a gente tem que saber decidir qual parte é a que vai ficar, qual parte é a que, enfim, vai para a versão final. Então, essencialmente, nós usamos versionadores de código, esses sistemas, para que a gente possa gerir melhor a mudança. Quando é um arquivo, 2 arquivos, ok, a gente pode gerir muito bem, mas quando são vários arquivos e várias pessoas no mesmo projeto, na mesma equipe, isso pode ficar bastante complicado, demasiadamente complexo. Então, versionadores de código estão aí para ajudar nessa tarefa. Importante dizer que nós não temos somente um tipo de versionador de código. Eu, particularmente, só mexi com SVN e Git, mas no mercado existem outros como Mercurial, CVS, TFS da Microsoft. Todos eles vão tentar trabalhar com a gestão de mudanças. Melhores que os outros. A forma de trabalhar internamente também muda. Hoje, o que mais se usa em larga escala, sem dúvida nenhuma, é o Git. O Git foi criado pelo mesmo criador do Linux, que é o Linus Torvalds. E para quem já trabalhou com outras ferramentas, enfim, os relatos não são muito bons. Né? Era um pouco trabalhoso, era um pouco verboso e bastante lento. O Git é uma ferramenta fantástica e extremamente rápida e fácil de usar. Então, isso acredita que se deve à grande adesão do Git. É uma ferramenta muito fácil, você pode trabalhar com um sistema, um ambiente web, você pode trabalhar com um ambiente desktop, você pode trabalhar com a linha de comando, então você pode usar o Git de qualquer forma. Isso facilita muito a vida de quem vai estar, enfim, criando conteúdo. E aqui nós chegamos em Git e GitHub. Vou voltar um pouco. Git é o sistema de versionamento de código. GitHub é a plataforma web que faz a gestão do Git, essencialmente. Ou seja, o GitHub é só uma interface web, é só uma interface muito mais simples para que a gente possa usar o Git. Eles são diferentes. O Git é um sistema de versionamento, o GitHub é essa interface web,
Mas essencialmente isso. Ambos vão trabalhar em conjunto, ambos vão trabalhar de forma concomitante para que a gente tenha uma solução muito efetiva e muito agradável de se usar. Eu vou mostrar um exemplo para vocês que, enfim, é muito tranquilo de usar, nem nenhum bicho de 7 cabeças. Uma coisa importante, caso tenha alguma dúvida, não hesitem, perguntem, façam questões, é importante que não saiam dúvidas daqui. Se tiverem dúvidas, é só interromper e perguntar que eu vou ter todo o prazer de responder. Ok, até aqui? Alguma dúvida? Bom, vamos continuar então. Bom, se existe alguma coisa que eu gostaria que vocês se lembrassem daqui, quando vocês saíssem da meeting, é basicamente dessa imagem. Aqui está todo o fluxo de trabalho do Git. Nós temos aqui na figura mais embaixo o repositório, que é o seu repositório local. O que é um repositório? Quando a gente vai trabalhar com o Git, localmente a gente cria um repositório. É onde a gente vai pôr os nossos arquivos, é onde a gente vai pôr o nosso conteúdo. Isso é o chamado de repositório. A partir disso, a gente vai começar a colocar conteúdo, arquivos, imagens, enfim, qualquer tipo de conteúdo que a gente deseja versionar. E a partir do momento que a gente adiciona alguma coisa nesse repositório, ele fica no que a gente chama de Working Directory, que é basicamente onde a gente está de fato trabalhando. A gente fez as alterações que a gente queria, a gente colocou o parágrafo que a gente gostaria, a gente editou a imagem da forma que a gente gostaria, a gente adiciona ele na staging. O que é esse staging? É a região do Git onde a gente vai falar, olha, aqui eu vou preparar para fazer a inserção de fato no meu repositório. Ele tem essas três áreas de trabalho, mas elas trabalham em conjunto. Depois que você tem certeza do que você gostaria de inserir no seu repositório, você faz o famigerado commit. O commit é basicamente você, olha, Git, agora eu quero que você faça um registro, quero que você faça um tracker do que eu estou inserindo aqui. E que é muito importante lembrar, o Git tem uma boa memória, o Git vai se lembrar de tudo que você fez. Então, como boa prática, nunca coloque senhas, nunca coloque um conteúdo sensível no Git, porque ele não vai sair de lá. Mesmo que depois você apague aquele arquivo, mesmo que você depois apague aquele conteúdo, o Git, você não tem como recuperar isso. É um ponto positivo, porque você nunca vai perder nada no seu repositório, mas em contrapartida, caso você coloque ou publique algum conteúdo que seja sensível, o Git vai se lembrar sempre. Então, essa imagem resume bem o fluxo de trabalho, ou seja, quando vamos trabalhar, vamos criar um repositório, ou seja ele local na sua máquina, ou seja ele no GitHub, vai ser chamado de repositório. Quando nós começarmos a trabalhar, no caso, adicionar arquivos, adicionar nosso conteúdo, vamos ter o Working Directory, ou seja, vamos pôr o nosso conteúdo lá. Quando a gente tiver certeza do que a gente está fazendo, tiver modificado algum arquivo, ele vai para essa área de staging, que é uma área intermediária. Por fim, a gente pode fazer o nosso commit. E quando a gente quer mandar para algum servidor remoto, como por exemplo o GitHub, ou por exemplo, existem outros no mercado como o GitLab, o Bitbucket, a gente faz o nosso push. Então, basicamente, a gente faz o git add, que é um comando na linha de comando, faz o git commit e, por fim, a gente faz um push. Ok? Alguma dúvida até aqui? Então, vamos prosseguir. Bom, e agora é basicamente a parte prática. De teoria, eu acredito que isso é mais do que suficiente para a gente já começar a trabalhar e poder usar o Git no dia a dia. Bom, vamos lá. Essa ferramenta que eu estou utilizando aqui, ela se chama GitHub Desktop. O que ela basicamente faz? Ela tem uma interface visual para que a gente consiga usar o Git no nosso dia a dia. E no caso, o GitHub. Eu acredito assim, fica a critério de cada um se você prefere usar linha de comando, se você prefere usar uma interface visual. O importante é você versionar o código. E temos aqui o nosso GitHub. Bom, caso alguém queira criar uma conta, essa é a hora. O GitHub é um produto muito utilizado, é uma ferramenta que foi adquirida pela Microsoft em dia. E, enfim, basicamente, para criar uma conta é muito simples. Você vem aqui, sign up, tem uma mensagenzinha bonitinha e você vai conseguir fazer o seu cadastro. Alguém gostaria de fazer o cadastro agora para poder utilizar e acompanhar o que a gente vai fazer? Ou eu posso seguir fazendo localmente mesmo e você só acompanha?
Eu vou fazer, mas vou seguir aqui os passos que disseres, tá? Ok, então vamos lá. Bom, a primeira coisa é criar a conta aqui no GitHub. Eu já criei a minha, então... Wagner, Sim, desculpa interromper. Achas claro, que seria possível falares um pouquinho mais alto, por favor? É que claro. ouve-se muito baixo. Ou se calhar um pouco mais próximo do microfone, não sei. Certo, e agora, já está me ouvindo melhor? Ah, sim, está ótimo. Tá, eu vou aumentar um pouco o áudio. Obrigada. Porque eu acho que eu falo baixo mesmo, mas tudo bem. Não, mas agora já está bom. Pelo menos aqui está melhor. Tá, eu estou com o fone praticamente perto aqui da boca, acho que agora fica melhor. Obrigada. Certo, então vamos lá. Basicamente, criar uma conta aqui, vai colocar o seu e-mail, né? Vamos, enfim, colocar um e-mail bonito, né? Vamos lá. Wagner. Volta. Arroba aldeia. Eu não vou terminar o cadastro, mas enfim. É só para ver, porque faz bastante tempo que eu criei meu Git, então, meu GitHub, então não faço nem ideia do que eles estão pedindo aqui. Ok, criei um password bem bonito. Olha, é forte. Um username. Não quero receber nada não. Ok, e aqui é só basicamente fazer o cadastro no GitHub. Certo, como eu já tenho uma conta, eu vou fazer o login no Git. Pronto. Quando terminarem o cadastro, por favor, me avisem, que é basicamente para vocês caírem numa telinha muito parecida com essa. Para facilitar para vocês, vou colocar... Eu já consegui, Saka. Ok. Só para que fique o registro, vou colocar aqui no chat tanto o link do GitHub quanto o link do GitHub Desktop. Eu também já. Certo. O meu aqui, com a minha máquina momento, ele vai mandar para cá. Então, eu vou colocar aqui, que é basicamente para a gente usar o GitHub Desktop, que é basicamente para facilitar a nossa vida. Porque a gente também não é obrigado a ficar lembrando o comando. Certo. Conforme eu disse para vocês, o conceito inicial do Git é a gente trabalhar com repositórios. Então, a gente pode criar aqui repositórios, new, e aqui a gente vai ter algumas informações importantes. A primeira dela é o repository name. O que é isso? Dentro do GitHub, dentro da sua conta, no seu caso, todo repositório é único, ou seja, para o utilizador Fagner Cândido, eu tenho que criar um repositório com nome único, ou seja, eu não posso estar repetindo nomes. Em seguida, eu vou colocar uma descrição, que é opcional. Aqui embaixo, eu vou decidir se meu repositório é público ou privado. Público significa que todo mundo que tem acesso à internet vai poder ver o seu repositório. Em alguns momentos, depois que a gente cadastra o nosso repositório aqui, o GitHub vai publicar ele na internet e vai indexar ele, ou seja, qualquer pessoa que usar as palavras-chave corretas vai poder achar o nosso repositório. Temos aqui também a opção de repositórios privados. Essa opção não existia até pouco tempo atrás. Mais recentemente, a Microsoft, depois que adquiriu o GitHub, disponibilizou para a gente essa opção de ter repositórios privados, ou seja, somente a gente ou quem a gente quiser vai poder ter acesso ao nosso repositório. E aqui a gente pode inicializar o nosso repositório. Como assim?
a gente pode, assim que a gente pedir para o GitHub criar o nosso repositório, a gente pede, olha, cria esses arquivos aqui para a gente. Como assim esses arquivos? A gente tem esse arquivo de README. README, no conceito de Git, é um repositório, é um arquivo que quer dizer, olha, essa aqui é a introdução do meu repositório. Aqui, nesse arquivo, a gente coloca uma descrição, como a gente pode construir o projeto, uma breve introdução sobre o nosso projeto, enfim, dá a cara do nosso projeto. A gente tem esse arquivozinho aqui, .gitignore, que é basicamente a gente dizer, olha, eu quero que a gente pode colocar entradas nesse arquivo que diz, olha, eu quero que você ignore, eu quero que você não versione determinados tipos de arquivos, ou seja, eu quero que você não versione arquivos.jpg. Você consegue colocar aqui nesse arquivo, usando a nomenclatura correta, para ele ignorar esse tipo de arquivo. Você também consegue escolher a licença do seu projeto. E aqui é um ponto um pouco delicado, para quem entende um pouco mais de direito, de licenças, de software, é um ponto muito importante. Porque no momento que você publica o seu código, você diz que a licença dele é MIT, que a licença dele é GPL. E isso é muito importante para o futuro do projeto. Vamos supor que você escolha uma licença onde você não pode depois fechar o seu projeto. Você não pode tornar ele uma solução privada. Então, esse momento é um bom ponto da gente poder escolher uma boa licença. Então, eu vou basicamente criar um repositório chamado webinar. Ele vai ser público. Eu vou criar um arquivo de README por padrão. E por padrão ele vai ter uma branch chamado main. O que é branch em versionadores de código? Branches são são exatamente linhas de trabalho. Como assim? Quando a gente tem mais de uma pessoa trabalhando no projeto, a gente pode dividir o trabalho em várias frentes, com várias pessoas. E cada pessoa pode criar uma linha de trabalho, um fluxo de trabalho que não vai interferir no trabalho do outro. Então, é basicamente a gente ter uma cópia do projeto só para a gente, num repositório só nosso, e quando a gente quiser, a gente pode fazer a integração disso tudo. Então, a branch padrão, no caso, a linha de trabalho padrão, o fluxo tradicional vai se chamar main. Aqui é um ponto que ele deixa muito claro, mas eu vou explicar o porquê. Até pouco tempo atrás, as linhas de trabalho, os fluxos de trabalho, as branches principais do GitHub se chamavam master. E a comunidade, por uma questão de diversidade, pediu que não fosse utilizado mais essa palavra, que fosse utilizado outro termo. Então, o GitHub, no caso, sugeriu que fosse utilizado main. Mas caso você queira fazer essa troca, você pode vir aqui e fazer a troca sem problema nenhum. Ele vai deixar você utilizar o que você quiser. Mas, como houve um pedido da comunidade, parou de se utilizar como padrão master e passou a se utilizar main. E aqui a gente faz o nosso create repository. Pronto. A partir desse momento, você já tem um repositório na internet e ele está público. Todo mundo pode ver, todo mundo pode compartilhar. Eu acho que eu não coloquei um git ignore, eu sou besta, mas tudo bem. Então aqui a gente já tem o nosso repositório, aqui a gente já pode começar a colocar arquivos, versionar arquivos e gerir a mudança. Aqui nós temos algumas abas, enfim, aqui temos a aba código, que é onde ele vai mostrar o que tem aqui na nossa telinha inicial. Temos essa abinha chamada issue, porque quando nós começamos a ter um projeto maior, começamos a receber contribuições, as pessoas podem vir aqui e abrir problemas para a gente poder resolver. Ou seja, olha, eu não gostei da cor disso. Você pode vir aqui abrir uma issue e falar, olha, eu quero que resolva isso. E as pessoas podem vir e aderir. Temos aqui o pull request. O pull request é um conceito bem interessante. Vamos supor que a gente quer contribuir com o repositório de COVID. Eu quero renomear alguma coisa, eu quero fazer uma adição. Quando você tem um grupo de trabalho muito grande, você pode fazer uma sugestão, você pode abrir uma sugestão de melhoria, que é um pull request, onde as pessoas vão poder avaliar se o que você fez é bom, faz sentido, e eles podem incorporar o que você sugeriu no código. Ou seja, aqui a gente só abre, a gente só coloca uma descrição textual do que a gente quer, e aqui a gente pode fazer de fato uma melhoria, e essa melhoria pode ser aprovada. Bom, as outras abas agora para a gente não vai fazer tanto sentido, mas agora o que eu posso mostrar para vocês, que fica uma parte um pouco mais prática, é o nome do meu repositório aqui é o Bay Webinar. Com o GitHub Desktop,
que é o aplicativo que eu mostrei para vocês, ele já vai gerir os meus repositórios que estão lá no Git. Como aqui eu já baixei e já fiz o login com minha conta, basicamente basta eu vir aqui fazer um update, que ele já vai baixar os repositórios para mim. Vamos ver se ele baixou mesmo. Está aqui o repositório que eu acabei de criar. Eu vou clicar aqui e vou fazer um clone. O que é esse clone? O clone é quando eu trago para minha máquina física o que está remotamente, ou seja, eu criei o meu repositório lá no GitHub e aqui eu vou fazer um clone, eu vou trazer para minha máquina, eu vou fazer uma cópia para mim do repositório que eu acabei de criar. Então eu faço um clone. Aqui eu posso falar, olha, qual é o nome de onde eu vou estar pegando ele, ou seja, eu vou estar pegando o github.com, do Fagner e do Albei Webinar. Fagner, eu posso clonar somente meus projetos? Não, você pode clonar para qualquer repositório público que você bem entender. E aqui eu estou escolhendo o diretório que ele vai salvar isso na minha máquina. Aqui eu posso escolher também um diretório. Ele vai fazer o clone e pronto. Aqui já é a interface dele. Aqui a gente já pode começar a adicionar arquivos, a gente já pode começar a modificar arquivos. Bom, aqui ele está dizendo que eu não tenho nada no meu repositório. Então eu vou abrir no Visual Studio Code. Quer dizer, ele abriu, só que ele abriu em outra tela. Vou trazer para cá, só um instante. O Visual Studio Code vai ser basicamente para a gente criar um arquivo. Então, eu vou criar um arquivo aqui rapidamente para vocês verem como é que vai começar a acontecer as coisas. Aqui ele já criou um vídeo, né? E vou salvar. Bom, vamos voltar aqui na ferramenta. E aqui a gente já começa a ver que ele criou para a gente. Aqui ele já começou a versionar para a gente esse código. Ou seja, no repositório Albei Webinar, eu criei um arquivo chamado readme.md, que é aquele arquivo que vai dar a cara para o nosso projeto, que vai, enfim, exibir para a gente o que o nosso projeto faz. Aqui ele basicamente mostra o que a gente alterou. Aqui é que ele começa a acontecer a magia do Git e do GitHub. Aqui eles começam a versionar a mudança. Aqui em vermelho foi o que eu tirei, e aqui em verdinho é o que ele colocou, ou seja, ele tirou essa linha, mas ele adicionou essas duas aqui. Basicamente, ok, temos aqui um arquivo e agora a gente pode fazer todo o fluxo de trabalho do Git, ou seja, temos arquivo que não está gerenciado pelo Git, a gente vai adicionar ele no nosso repositório, em seguida vai fazer um commit e depois a gente vai mandar para o nosso repositório remoto. Aqui a gente tem uma caixinha para a gente colocar um comentário. Os comentários, como eu disse, são essenciais quando a gente trabalha com mudança. Vamos supor que a gente faz diversas mudanças no arquivo, só que a gente não coloca um bom comentário. Então, como é que a gente sabe o que ocorreu naquela mudança? A pessoa vai ser obrigada a abrir esse histórico que a gente tem para ver o que você fez de diferente. Colocando um bom comentário, você já deixa muito claro qual foi o motivo da tua mudança, o que fez você fazer a mudança. Então, facilita bastante a mudança. Então, vou adicionar aqui só uma mensagem rapidinho. Pronto. Aqui coloquei um comentário e posso fazer o commit para minha main. Aqui eu fiz o commit. Quando eu faço o commit, ele só fica ainda na minha máquina. Ele não vai para a parte remota. Então, quando eu quiser mandar para o repositório, ou seja, quando eu quiser mandar para a parte remota, eu tenho que fazer um push. O Git para mim aqui, no caso dessa ferramenta, ela já fez para mim um add e um commit. Agora eu vou fazer o que eles chamam de push. O que é o push? É o empurrar, é o mandar para a parte remota. Então, quando eu fizer aqui o push origin, ele já vai lá naquele meu repositório remoto, lá no site do GitHub, ele vai ter atualizado isso aqui para a gente. E aqui está o arquivo que a gente acabou de alterar. Ele já mandou aqui, submeteu para cá. Ou seja, aqui a gente já consegue ver que ele já mandou para o nosso repositório remoto.
Voltando aqui no Git, a gente consegue ver o histórico de mudanças. Esse histórico de mudanças facilita muito a vida da gente, principalmente quando a gente trabalha, enfim, faz diversas mudanças nos repositórios da gente. Então, tendo esse histórico aqui, a gente tem uma ideia enfim, da vida, da história das coisas que ocorreram. Temos aqui a mudança e, enfim, vamos adicionar só mais um arquivo para a gente ver mais um exemplo. Eu vou criar um novo arquivo aqui. Vou salvar. Vou chamar de teste. Salvei. Vou voltar aqui na ferramenta. A ferramenta ela já vai identificar que teve um arquivo que mudou. Aqui ele já identificou que eu só adicionei 2 novas linhas. Aqui ele vai me pedir um comentário e uma descrição. E por fim eu faço o commit. Fiz o commit, ele só está no meu repositório local. Ele só vai só para o repositório remoto depois que eu fizer o push. Inicialmente a gente não tem nada aqui, só tem um arquivo de readme que por padrão ele já é exibido dessa forma. E agora quando a gente fizer o push, ele vai criar mais um arquivo para a gente lá no remoto. Pronto, agora nós temos 2 arquivos. Mas Fagner, por que o GitHub está exibindo dessa forma e o arquivo teste ele não está exibindo? Muito simples. Por padrão, é uma nomenclatura pelo menos do GitHub, do GitLab, que são ferramentas que têm uma interface gráfica e uma interface web para o Git, que o arquivo readme.md ele vai ser sempre exibido como se fosse um texto HTML. Lá a gente vai trabalhar como se fosse uma wiki. Se vocês perceberem, a gente colocou o cerquilha, tralha, jogo da velha, enfim, não sei como é que chama, mas Sharp. Isso aqui é basicamente nomenclatura de wiki. Só que o Git, por padrão, no caso do GitHub, GitLab, Bitbucket, vai exibir isso aqui como se fosse HTML. E aqui a gente já tem o README, que é o nosso arquivo que está aqui. E a gente também tem o teste. Ele está aqui como arquivo de texto. Quem fez essa mudança? O Fagner. Está aqui o comentário que ele fez. E pronto. Temos aqui já as primeiras modificações no nosso repositório. E aqui, nessa interface, a gente pode, por exemplo, até editar. A gente pode editar diretamente aqui na interface web. A gente pode editar com o GitHub Desktop, mas a gente pode simplesmente vir aqui e colocar, olha, diretamente na interface web, eu vou editar de novo. Update teste, vou colocar um comentário. Vou fazer o commit da mudança e já vou deixar ela persistente aqui. Ou seja, nosso arquivo aqui já está com teste 2. Eu vou voltar aqui no repositório. Volto aqui em teste 2. E agora eu vou lá no GitHub Desktop ver como é que está. Bom, nada aparece aqui. Por quê? Nós fizemos a alteração diretamente no repositório remoto. Essas modificações ainda não estão no nosso repositório local. Temos o conceito de que, frequentemente, nós podemos nos atualizar com o que é feito no repositório remoto. Isso é chamado de fetch ou de pull, que é basicamente baixar para a nossa máquina, né, para o nosso repositório local, essas modificações. Aqui, com o GitHub Desktop, basta a gente fazer um fetch orange, que ele vai trazer para a nossa máquina e vai dizer que, olha, tem alguma coisa diferente aqui. Você quer baixar? Quero. Então, eu vou fazer o pull dessa mudança. E automaticamente, quando eu vi aqui no GitHub, no Verse Code, que é o que eu estou usando para editar o texto, essa modificação já vem para mim. Então, a gente pode submeter código, ou seja, através do commit do push, e a gente também pode baixar as modificações que são feitas. Ou seja, o repositório de código remoto vai gerir para a gente essas modificações, bastando a gente basicamente fazer commit e push quando a gente quiser submeter mudanças e fazer um fetch ou um pull quando a gente quiser trazer essas mudanças para o nosso repositório local. Deixa eu voltar aqui. E, bom, é isso. Tem alguma dúvida? Existe alguma... O que eu posso ajudar vocês agora?
Wagner, Sim. então, nós sabemos também que aqui o GitHub pode ser aqui uma ferramenta importante para nós conseguirmos, porque nós somos da equipa de recrutamento, não é? E obviamente para nós é importante percebermos de que forma é que esta ferramenta, não é? Também este repositório de código também nos permite chegar eventualmente a alguns programadores, porque eu sei que existem alguns grupos de discussão, eventualmente aqui alguma forma também de nós colocarmos aqui um post das nossas vagas. Eu não sei se tu podes também, ou se estava previsto naquilo que tu pensaste fazer aqui da formação, falar um pouco sobre isso. Não, sim, claro, claro. Aqui, eu posso aceder aqui o GitHub. Aqui no GitHub, vocês conseguem pesquisar por projetos, vocês conseguem explorar muita coisa. Então, no momento que vocês clicarem aqui, o GitHub, ele vai... Olha, eu quero ver o que eu as deixei pessoas... de ver, fui só eu. Desculpa. Eu deixei... Eu não estou compartilhando. Ok. É tecnologia, não sei como mexer com isso. Certo. Já conseguem ver a tela? Sim. Certo. O GitHub... Opa, não é aqui. É aqui. O GitHub... vou trazer aqui para a página inicial. Esse aqui é o repositório do programador, é a página inicial dele. Mas aqui vocês podem fazer um Explore. O que é esse Explore? O GitHub, ele costuma elencar o que as pessoas estão fazendo e quais são os melhores desenvolvedores. O que está melhor ranqueado. Por exemplo, vamos pegar aqui essa abinha Trending. Aqui a gente consegue ver quais são os repositórios que as pessoas estão mais contribuindo, os repositórios que as pessoas estão mais olhando. E aqui a gente tem esse conceito de stars. O que são esses stars? São pessoas que, olha, eu gostei, é como se fosse um like. E aqui a gente tem os repositórios e a gente consegue ver as linguagens. Ou seja, você como recrutador, você fala, olha, eu quero um desenvolvedor C, eu quero um desenvolvedor C++, eu quero um desenvolvedor Python. Então você consegue ver aqui, olha, esse repositório, realmente ele está bastante utilizado. E você também pode filtrar, olha, eu quero... Enfim, aqui é o idioma da pessoa, você pode filtrar por programadores Java. Bom, temos aqui os repositórios que estão melhores ranqueados, você pode filtrar aqui por desenvolvedores. Então aqui, olha, o Nico, eu não vou conseguir pronunciar o sobrenome do Nico, desculpe, mas o Robert Moslogo, ele aqui tem um repositório popular. Então a gente pode clicar aqui no Nuno Maduro e neste aqui. Então a gente pode chegar aqui e a gente consegue ver as contribuições dele. Percebam que o nosso colega Nuno, aqui tem uma pequena descrição sobre ele é aqui de Lisboa. Aqui a gente tem as contribuições dele no último ano, ou seja, é como se fosse um mapa de calor por mês. Então aqui você fala, olha, poxa, ele está realmente contribuindo com a comunidade. Aqui é um perfil que a gente consegue ver que ele, enfim, tem bastante repositório e é bastante ativo na comunidade. Então você consegue aqui, através dessa ferramentinha que o GitHub te disponibiliza, encontrar repositórios e pessoas. Como assim repositórios? Deixa eu voltar aqui no repositório que talvez fique um pouco mais fácil. Olha, eu quero o repositório de Python. Olha, esse aqui tem bastante jeito. Python em 100 dias. Bom, aqui o que eu imagino é que é um desafio em Python, está em japonês, mas enfim, é um desafio em Python, enfim, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. E você consegue ver aqui, nossa, em japonês também não está me ajudando. Tá, aqui. Aqui é um repositório, a gente tem 2 contribuidores, e a gente tem aqui por requests, ou seja, normalmente pessoas que costumam abrir por request são pessoas que costumam contribuir, são pessoas que costumam estar bastante ativas na comunidade. Deixa eu abrir um outro repositório que a gente, por exemplo, um repositório que... Tá. Sim. Sim. Mata. Esse Serenata de Amor, apesar do nome parecer esquisito, é um repositório brasileiro que é utilizado para... no Brasil, a gente tem o que a gente chama de transparência pública e eles criaram um repositório para organizar o que cada parlamentar, o que cada deputado faz e gasta. Então, aqui a gente pode ver os contribuidores.
Desses contribuidores, são pessoas que participam ativamente desse projeto. São pessoas que estão ativamente contribuindo e que têm, geralmente, um nível de senioridade muito bom. Temos o Kuducos. Percebam que aqui ele é a pessoa que mais contribui. Então, provavelmente, ele é o lead desse projeto. Então, assim, ele é a pessoa que está encabeçando esse projeto. E temos aqui também outras pessoas. Temos, por exemplo, a Jay Temporal. Então, vamos acessar o perfil dela. Aqui no perfil dela, que é muito bonito, de passagem, ela tem uma breve descrição dela, e aqui a gente consegue perceber o know-how dela, ou seja, pessoas que costumam contribuir bastante para a comunidade são pessoas que vocês podem elencar, olha, essa pessoa aqui realmente tem um nível de senioridade melhor, é uma pessoa que está ativa na comunidade, então certamente é um excelente candidato. E aqui a gente tem o que ela anda fazendo. Respondi basicamente a pergunta ou criei mais dúvidas? Não ajudou. E nós conseguimos contactar ou ter alguma forma de contactar essas pessoas? Deixe-me ver, porque eu acho que eu nunca tentei contactar ninguém pelo GitHub, mas eu posso ver aqui. É uma pergunta que eu não sei responder, mas vamos descobrir agora. A Dita, normalmente, no perfil dela, as pessoas publicam aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela, né? Uhum. Aqui, no próprio perfil dela, ela vai colocar alguma forma de contato. Aqui, ela colocou, acho que esse aqui é o Twitter, isso aqui provavelmente é o site dela, que provavelmente... Deixa eu ver, eu abri. Tá, aqui tem o site dela e tem o Fale Comigo. Então, provavelmente, aqui já tem uma forma de contato dela. É muito comum os desenvolvedores colocarem no próprio perfil deles, deixa eu ver aqui, o Vinícius Tur. Colocar aqui, ó. Opa, não é isso que eu queria não. A forma de contato dele. Então, aqui, porque eu entendo a sua pergunta e ela é muito válida no sentido de que o GitHub é para a gente o nosso portfólio. O GitHub é para a gente o que a gente está mostrando para o mundo. Então, é muito válido a pessoa, nessa seção, nessa regiãozinha aqui, a gente ter o contato, ter a forma de ser encontrada. Então, aqui a pessoa usa o Twitter, a pessoa tem o próprio site, então, provavelmente, no próprio site dela tem... uma forma de contato dela. Vamos escolher um outro repositório para a gente ver se a gente... Esse aqui a gente pega é a parte PHP. Vamos ver aqui os contribuidores. Vamos ver este aqui. Bom, esse aqui não quer muito contato, não quer muita coisa. Vamos ver o Ztec. Tá. Aqui também nós já temos uma forma de entrar em contato com esse aqui. Então, vocês conseguem sim, aqui, através da BIM Explorer, identificar projetos que as pessoas estão mais falando, identificar projetos que são bem famosos, filtrar por desenvolvedores ou por repositórios. Vamos filtrar por, sei lá. Tem cada linguagem que eu não confio na minha. Eu acho que também existem repositórios mesmo específicos para vagas, não existem? Porque eu já tentei no passado e depois o que eu acho que tem que se fazer é criar uma issue com... Pois, por exemplo. Esse aqui, no caso, é BR. Mas a minha dúvida é que eu não consegui bem entender qual é que é a visibilidade disto para outras pessoas. No caso aqui, aqui no caso, esse é o arquivo README, que eu expliquei para vocês, que é o que dá a cara para o arquivo. Ele te dá aqui um endereço para você poder fazer o cadastro dessa vaga. Ou seja, abra uma issue, que é aquilo que a gente estava falando aqui, e você cadastra aqui naquele formato que eles gostariam. Então essa issue é como se fosse, eles usam exatamente para isso. Foi isso que eu fiz, mas a minha dúvida é como é que nós temos, aí a parte é nos só os contributors é que vão ter acesso àquilo que nós publicamos? Não, todo mundo pode ver. Todo mundo pode ver. Eu acho que esse aqui também é o mesmo sistema. Issue. Ok, eu vi um issue. Alguma pessoa criou essa issue, da Stephanie. Então, a F. Tavali criou essa vaga. E aqui todo mundo pode ver essa vaga. Mas eu confesso que eu não sei dizer qual é o retorno para isso. Eu não sei mensurar.
E as pessoas que estão como contributors recebem algum Recebem, tipo de recebem. notificação? Sim, quem está inscrito aqui nesse projeto, por exemplo, perceba que esse projeto tem 973 watchers, tá vendo? Ok. Toda vez que houver uma modificação, um commit, uma issue, um pull request para cá, essas pessoas vão ser notificadas. Recebeu 4.200 estrelinhas e fizeram fork. Esse fork é basicamente a pessoa que quer copiar a estrutura desse projeto. Não é muito o sentido que a gente gostaria aqui. Mas sim, as pessoas conseguem sim. Ok. O que eu percebo tinha essa dúvida. Sim, o que eu percebo que é muito efetivo, não sei se é o intuito de vocês. Existem canais no Slack que existem recrutadores que postam as vagas. Mas no GitHub, eu não sei aqui em Portugal, mas é bem difícil as pessoas recomendarem vagas aqui pelo GitHub. Verdade. Pois. Então, basicamente, a gente pode usar algumas keywords aqui. Ver se a gente acha. Um repositório único. E está vazio. Então, temos aqui, mas, por exemplo, só um watch. Então, a visibilidade é muito baixa desse repositório. Aqui no buscador, mas também não tem muita gente observando. Para cadastrar como, a não ser, nesse caso, o que eu sugeriria, caso seja um intuito realmente de fazer esse cadastro no GitHub e tornar disponível lá, que haja um fomento, uma publicação disso. Eu entendo que o LinkedIn é muito efetivo nisso, mas as pessoas vão ter que ficar sabendo disso. Ou seja, quanto mais watches vocês tiverem naquele repositório de vocês, certamente mais pessoas vão estar vendo e serem notificadas. Então, nós podemos também fazer a partilha do nosso repositório, por exemplo, Sem dúvida, sem dúvida. no LinkedIn. Exatamente, tornando ele público, você pode compartilhar. Ok. Eu percebo, eu tenho uma comunidade no Slack, se não me engano é Brasil Expats, exato, e lá lá é dividido por países, né? Principalmente aqui na Europa. Então tem Portugal, Bélgica, Espanha, Alemanha. Eu vejo bastante recrutadores lá, da UB, por incrível que pareça, nunca vi, postando vagas lá. Existem os canais específicos para postagem de vagas e eu já vi, sim, alguns recrutadores postando vagas lá. E depois os programadores não se sentem... porque às vezes há coisas que são... Ofendidos? Sim, é porque, por Sim. exemplo, eu também já estive em grupos no Telegram e fui expulsa porque eu publiquei vagas. Depois houve pessoas a vir falar comigo, a dizer que estavam interessadas, mas ainda me aconteceu num ou dois que Sim, não eu gostaram. entendo. É porque assim, existem os canais específicos, no caso do Slack é o Chino, específico para isso. Infelizmente existem pessoas que são mais ríspidas, mas enfim, sem tanta paciência, mas existem sim os canais específicos para as vagas. Vai estar, se eu não me engano, o do Slack, deixa eu só consultar. Nós temos sim que vagas, alguma coisa, se eu não me engano. Resulta Expats, aqui tem announcements, tem aqui, não estou. Tem aqui o canal, um channel chamado Vagas. Enfim, e aí as pessoas vão colocando as vagas, se tiver alguma dúvida, abre-se uma thread para isso, mas o que eu percebo muito nessas comunidades, e é um problema das comunidades e de algumas pessoas, infelizmente, que participam, é que elas não têm paciência de ficar, olha, é outro canal, é outro channel, bastaria isso, não precisaria ser ríspido ou ser mal educado, basicamente, olha, talvez o melhor lugar para a vaga seja ali. E aí, sim, no canal de vagas eu percebo que é uma thread grande e de vários recrutadores colocando as vagas.
Mais alguma dúvida? Ok. Então, se a gente não tem mais dúvidas, o que a Lara pediu foi que, basicamente, ao todo mundo sair, provavelmente a chamada vai ser encerrada. Então, obrigado, boa noite para vocês e Obrigada. bom descanso. Obrigada, Wagner. Obrigada. Obrigado, Wagner. Obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigado. Obrigada.